Que Deus abençoe e tchau, tchau! Aleluia! Glória a Deus, quanta coisa, né? Mas Deus é bom porque em todo momento Ele está nos ensinando, amém? E cadê os verdadeiros adoradores? É esse que o Pai procura, né? E eu queria agora que você pegasse aí a sua melhor oferta, o seu dízimo, porque como é bom quando a gente adora a Deus com tudo que nós temos. Porque quando a gente pega, né, o nosso salário, quando a gente pega qualquer valor que vem à nossa mão, e eu falo, Senhor, eu te adoro com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com tudo que o Senhor tem acrescentado na minha vida, o Senhor olha, como Ele olhou um dia para uma viúva, que estava como se fosse num culto como esse. E muitas pessoas trazendo oferta para o Senhor, mas aquela viúva trouxe tudo que ela tinha, 2 moedinhas. Se fosse olhar para hoje, a gente fala, nossa, como é ruim, né? Quando vem aqui na frente, é que o nosso agora, gasofilácio é um saquinho que nem faz barulho. Mas quando vem aqui, só aquelas moedinhas, né? E faz o barulhinho de moeda, tum, fala, eita Jesus, é tão pouquinho. Mas sabe o que o Senhor, Ele olha? Para o nosso coração. E como eu disse, como a palavra diz, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Qual é a sua verdade? Qual é a oferta? Quando fala de oferta e de dízimo, o quanto de verdade tem quando você pega a nota do bolso? O quanto de verdade tem quando você fala, preciso separar o meu dízimo para o Senhor? Porque a Bíblia diz também que se tem algo que a gente pode roubar o Senhor, é com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Porque às vezes as pessoas não estão vendo o quanto você vai ofertar e se você vai dizimar, porque é um ato de adoração. Então eu queria convidar você a pegar a sua melhor oferta. Não roube a Deus, não engane a Deus. Ele sabe, eu não vou ver, os irmãos não vão ver, a moedinha não vai fazer barulho, mas eu sei que Ele vê. Ele vê o seu coração, Ele vê a sua entrega, Ele vê a sua adoração. Então eu queria que você pegasse sua melhor oferta, o seu dízimo, que é 10% daquilo que vier à sua mão, e você falasse, Deus, eu quero te adorar com tudo que eu tenho. Eu não quero fazer conta, eu não quero ficar, né, fazendo conta se vai dar ou se não vai dar. Não, eu quero entregar primeiro, porque eu sei que Deus é um Deus provedor e um Deus maravilhoso e que não vai te deixar faltar nada, nada, nada. Você pode ficar de pé então? E hoje, né, nós podemos ofertar através do Pix, né, fazendo ali através do QR Code, né, pegando, passando no cartão, enfim, às vezes a gente nem anda mais com o dinheiro, né? Mas eu sei que o Senhor, Ele quer ver o seu coração. O quanto você o ama, o quanto você confia nele. Porque eu tenho certeza, Ele não deixa te faltar nada. Então, você pode levantar sua mão assim? E nós temos vivido isso na nossa igreja. Porque eu tenho certeza, e eu já falei isso aqui, que quantos pudessem se levantar aqui para poder dar um testemunho, contar algo para o Senhor, daquilo que o Senhor fez e que você nem esperava e que foi extraordinário. Por quê? Porque quando a gente se posiciona, o Senhor olha e Ele fala, olha o coração dessa pessoa, precisa ser abençoado, merece ser abençoado. E eu vou enviar, e vou abrir as portas do céu, as janelas, e vou derramar uma bênção. Então é isso que o Senhor, Ele quer, derramar uma bênção para aqueles que têm sido fiéis e que têm sido verdadeiros adoradores. Pai, eu quero te louvar, te agradecer por cada mão levantada. Eu sei que o Senhor olha o nosso coração, que o nosso coração possa ser de verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade, e que entregam, Senhor, verdadeiramente, que nós venhamos entregar com verdade, que nós venhamos entregar, Senhor, com gratidão, com generosidade, que o Senhor, Pai, venha olhar para nós, Pai, e que o Senhor venha ser realmente a nossa oferta, a nossa provisão, e aquilo de melhor que o Senhor tem para nós, nós cremos. Eu abençoo a cada mão levantada, a cada oferta, que o Senhor possa levantar homens e mulheres fiéis. O Senhor sabe de todos os projetos que nós temos nessa igreja e de tudo que está para acontecer, Pai. Então que o Senhor possa levantar verdadeiros adoradores que te adoram em tudo e em tudo. Que você possa entregar com alegria e que o Senhor possa te abençoar 100, 60 por 1. Que você possa viver as promessas de Deus na sua vida. Amém? Então traga com alegria, faça seu Pix ali. O Johnny está aqui com a maquininha. Porque eu creio, tem algo novo vindo. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a
cada ofertante, a cada dizimista, Pai. Que a tua casa, Senhor, seja sustentada por homens fiéis, Pai. Ah, Jesus, abençoa cada um. Aleluia, que Deus te abençoe muito. E eu quero, quem está nos visitando aqui essa noite? Ó, temos uma irmã ali, uma visitante ali. Uns visitantes aqui, os irmãos lá atrás. Lá atrás, que Deus abençoe, mais uma mãozinha levantada lá, que Deus abençoe muito a vida de vocês, vocês estão na casa do Pai, fique à vontade, e que o Senhor essa noite possa te abençoar muito mais, e com a palavra dEle. Nós temos nossos irmãos aqui, né, que já são da casa, nós já amamos vocês, que Deus abençoe o pastor Luciano, pastora Cleuma, que Deus abençoe muito vocês, estão matando a saudade, né, da Elo e do Júlio. E vocês já são mais que bem-vindos, já são da casa. E eles vieram de longe, hein? Cultuar com a gente hoje, lá de Valinhos, hein? Interior de São Paulo. E eu quero chamar para cá, para ser uma profeta de Deus para as nossas vidas, para ser usada nesta noite. Pastora Cleuma, que Deus abençoe. Você pode aplaudir a Jesus pela vida da pastora? Que Deus abençoe. Vamos, igreja, a gente fala aqui, ó, que eles podem pregar em qualquer lugar de São Paulo, do Brasil, internacional, mas essa recepção eles só vão encontrar aqui em Sapopemba. Então a gente pode fazer para eles? Glória! Deus abençoe. Glória a Deus. Se é para Jesus, pode ser um pouquinho mais forte. Aplauda Ele com alegria. Gente, eu quero fazer meus agradecimentos aqui, mas antes eu quero louvar com vocês. Você pode se colocar de pé? Nós vamos declarar nessa noite que nós somos livres para adorar, exaltar e bendizer o nome de Jesus. Pode aplaudir a Ele mais uma vez, pode soltar o som aí. Adorar e bendizer o nome desse Deus que vive e reina para todo sempre. É o outro, livre. Isso, acho que é o primeiro que te mandaram aí. Glória a Deus. Pode continuar dando glória e aleluia para Jesus. Assim, ó. Um pouquinho mais de playback. Aleluia. Deus é lindo. Ele nos chamou para sermos livres na presença dEle. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Meu pecado Ele levou, como ovelha muda foi. Sabe o que Ele fez por mim e por você? Se entregou naquela cruz. Obrigado, Jesus, por amor ao meu viver. E nós podemos declarar nessa noite assim: hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Ei, ei, ei. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre. Hoje sou livre pra adorar. Hoje sou livre, vou louvar. Hoje sou livre pra dizer que Tu és meu Deus. Hoje sou livre, vou louvar. Sou livre pra adorar. Hoje sou livre pra dizer que Tu és meu Deus. Se Ele é teu Deus, dá um brado de glória pra Ele aí, meu irmão. Oh, obrigado, Jesus. O Senhor é lindo, é maravilhoso e está aqui no nosso meio. Oh, meu pecado Ele levou. Olha o que Ele fez. Como ovelha muda foi. Se
se entregou por mim e se entregou por você. Se entregou naquela cruz. Oh, Jesus, por amor ao meu viver. Eu gostaria que você declarasse isso. Hoje eu sou livre. 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 Assim, ó. Hoje sou livre pra adorar. Hoje sou livre pra louvar. Hoje sou livre pra dizer que tu és meu Deus. Hoje sou livre pra adorar. Sou livre, vou louvar. Hoje sou livre, vou dizer que tu és meu Deus. Lá no alto assim, ó. Obrigado, Jesus. Que igreja animada. Ah, eu gostei desse que igreja animada. Glória a Deus. Eu quero entrar na palavra do Senhor junto com vocês nessa noite. Se der tempo, eu quero contar um pouquinho do meu testemunho. Quero ser bem breve, mas de antemão já quero agradecer ao pastor Silvio, agradecer a pastora Damares, toda a equipe de pastores dessa igreja, Deus abençoe, toda a equipe de recepção. Gente, nós somos muito bem recebidos aqui nessa noite. Deus abençoe grandemente a toda a equipe de Valinhos que nos acompanham, obreiros, evangelista, líder de jovens, meu esposo, pastor Luciano, meu filho Abner, eu tenho uma filha de 24 anos também, não pôde estar conosco aqui, mas é uma alegria imensa estar com vocês. E por tudo que Deus já fez aqui no nosso meio, eu gostaria com as mãos lá no alto, assim, você desce a Ele a sua melhor salva de palma nessa noite. Aleluia! Isso, aplauda com alegria. Glória a Deus. Quero compartilhar com você aqui Marcos, capítulo de número 10, do verso 46 ao 57. E o tema da ministração hoje é movimente-se, jogue a capa. Amém? Marcos, capítulo de número 10, do verso 46, que vai nos dizer assim: e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Pode se assentar dando glória, exaltando, bendizendo o nome de Jesus. Movimente-se, jogue a capa. Eu gostaria de compartilhar com você aqui nessa noite que nós não podemos perder a oportunidade. Porque uma coisa é fato, ele era cego, apenas isso. Mas ele poderia levantar as suas mãos, ele poderia gritar, ele poderia se movimentar para alguém o ajudar. E a Bíblia vai deixar claro para nós que o cego Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. Clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Muitas vezes nós vivemos no decorrer das nossas vidas, no dia a dia nosso, das nossas limitações, das nossas dificuldades, lamentando, não é? Por que Jesus não fez isso pela minha vida? Por que as coisas não aconteceram do jeito que eu queria? Porque muitas das vezes o nosso primeiro passo é dizer por quê. Por que aconteceu ali e não acontece aqui? E Deus está dizendo para mim e para você: não perca a oportunidade. Às vezes focamos tanto no problema em que nós estamos vivendo, que nós esquecemos de olhar as oportunidades que Jesus prepara para mim e para você. Então quer um conselho, irmão? Jesus preparou para você o caminho. Ele disse que tem uma porta à tua frente. Não perca a oportunidade de chamar e gritar pelo nome dEle, para que as coisas aconteçam na sua vida. Esse homem aqui, ele não perdeu a oportunidade. Ei, ele saiu fora de todo o padrão daquele lugar e gritou. Muitas vezes nós estamos tão ligados a padrões, né? Se eu falar assim, alguém vai reparar. Se eu gritar assim, alguém vai dizer que eu estou louco. Se eu chorar na presença de Deus, vão dizer que eu estou depressivo. Oi! Chore na presença dEle e não perca a oportunidade de chamar a atenção dEle. O texto também nos chama a atenção de que eu não sei o que as críticas fazem com você, mas eu sei o que as críticas deveriam fazer com você. Te impulsionar a chamar e a gritar pelo nome dEle. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados com o que vão falar que nós nos bloqueamos na presença de Deus. Você tem muito combustível aí, você precisa gastar isso aí na presença do Senhor. E a gente está tão preocupado com o que vão dizer ao nosso respeito, que nós não estamos aproveitando essa oportunidade, mas nós estamos querendo muitas vezes nos ocupar de tantas críticas, e ao invés de irmos para frente, a gente está caminhando para trás. José não perdeu a oportunidade de receber aquilo que Deus tinha para a vida dele. Mesmo em meio às críticas, em meio aos levantes, mesmo em meio às dificuldades da sua vida. E muitas vezes nós estamos nos bloqueando, nós estamos parando, sendo que Jesus está dizendo: caminha para frente. Por quê? Porque você está tão focado em tantas críticas, em tantas palavras, que ao invés de você tomar posse do milagre para a tua vida, você está dizendo: será? Mas falaram isso? Não, irmão. Eu não sei o que as críticas fazem com você, mas eu sei o que as críticas deveriam fazer em você. Te impulsionar a caminhar cada vez mais, dizendo: Jesus, filho de Davi, olha para mim, mandaram eu me calar, disseram que eu sou louca, que eu não tenho o que fazer, mas eu quero buscar da tua presença. Deixa a crítica, irmão. Caminha para frente, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Olha isso. Continue. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: continue. Não pare.
Não pare. Se eu paro e não faço nada, Jesus passa. Mas se eu continuo, Jesus para, só para mudar a história da minha vida. A Bíblia, ela vai dizer sobre aquela mulher do fluxo de sangue, que sofreu tanto tempo enferma. E aí um dia ela decide, ela disse: eu vou até ele, vou tocar na orla do seu vestido e vou ser curada. Se Jesus passa e eu paro, ele só está passando, irmão. Mas se Jesus passa e eu continuo clamando pelo nome dele, ele vai parar, só para me abençoar. Ela tocou na sua orla, ele disse: quem foi que me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude. E alguém disse assim: irmão, um monte de gente te aperta, te oprime. O Senhor pergunta: quem foi que lhe tocou? Ele disse: sim, porque esse toque foi diferente. Foi de alguém dizendo assim: o Senhor está passando, mas hoje o Senhor vai parar aqui só para abençoar a minha vida. Oh meu Deus, tem mulher de fé aqui nessa noite? Tem homem de fé aqui nesse lugar? Ou se você para, Jesus passa. Mas se você continua, ele para só para te abençoar. Não para não, irmão. Continue. Talvez você diga assim: eu estou cansado de orar, de falar, e as coisas parecem que estão sempre no mesmo lugar. Não, fique tranquilo. Deus tem o tempo, Deus tem a hora exata para mudar a história da sua vida. Deus é lindo. As pessoas muitas vezes vão nos reconhecer pelo quê? Pelas nossas limitações. Esse homem, ele era cego, era conhecido pelas pessoas pelas suas limitações. Mas quando Jesus ele entra na história da nossa vida, ele dá CPF novo, ele dá RG novo. Ele muda o quadro e a história da nossa vida só para nos dar vitória. Tem gente que só te conhecia pelas suas limitações. Talvez temos aqui nessa noite ex-alcoólatras, ex-dependentes químicos, alguém que já ficou, por exemplo, numa clínica de reabilitação para mulheres, ou numa casa de reabilitação para homens. Talvez a sua vida foi perdida por esse mundo, e quando alguém dizia ou tentava falar do seu nome, alguém não lembrava do seu nome, mas lembrava das suas limitações. Eu contei na nossa igreja, no dia que eu estava ministrando, que muitas vezes alguém que às vezes está pedindo, eu fui uma pedinte, né? Então eu sei bem do que eu vou falar aqui nessa noite. Alguém está à beira do caminho ali, numa praça, sei lá, ou numa avenida, pedindo para alguém, ou está sempre com uma lousa lá, escrito: me ajude, por favor, ou vendendo algo na rua, e ele tem uma debilidade, vamos dizer, em uma das suas pernas. E alguém está sempre passando por ali, e uma pessoa diz assim: você viu aquele moço que vendia as coisas, ou que às vezes mostrava uma plaquinha pedindo ajuda? Eu não vi mais ele lá, o que será que aconteceu com ele? E ninguém nunca soube o nome daquele moço, mas alguém ali vai dizer: ah, eu lembro. Eu não lembro da placa dele, mas eu lembro que ele tinha um problema, uma deficiência nas suas pernas. Não podia dizer outra qualidade da pessoa. Então muitas vezes as pessoas elas só nos reconhecem pelas nossas debilidades, só conseguem nos enxergar pelas nossas debilidades. Deus não. Deus está dizendo: não importa onde você caiu, eu te levanto. Não importa o que você viveu, eu faço uma nova história. O mundo te conhece como um fracassado, como um derrotado, como alguém que não vai vencer. Mas eu estou dizendo para você: eu te chamei para fazer coisas novas na tua vida, para que o meu nome seja glorificado e exaltado nessa terra. Chega de dizer é a irmãzinha ali. Chega de dizer aquele pobre coitado. Eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele é um alcoólatra. Chega. É para dizer: não, é a Maria. Vamos falar um nome que você talvez nunca ouviu falar. É a Ambrosina. Jesus mudou a história de vida dela, e hoje ela está de pé. Alguém reconhecia apenas pelas suas dificuldades, mas quando Jesus entra na nossa vida, as coisas elas mudam. Eu gosto desse texto, não sei se a equipe ali consegue pôr para mim, mas consegue. Esse povo aí é maravilhoso, hein? 2 Samuel 9, verso de número 3, que vai falar sobre
aquele moço que estava esquecido em Lodebar. Olha isso. Segundo Samuel 9:3, que diz: e o rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? E aí alguém disse assim: ainda há o filho de Jonatas, aleijado do quê? Aleijado do quê? Muitas vezes nos reconhecem apenas pelas nossas limitações. Deus olha para você e diz: eu vejo futuro na sua vida. Deus olha para você e diz: eu vejo a sua vida próspera. Porque Deus não vê como o homem vê. Chacoalhe alguém que está do seu lado e diga: Deus te vê um forte campeão na presença dEle, para dar muitos frutos. Aplauda Ele bem gostoso nessa noite. Aleluia! Aleluia! Aí alguém que lhe conhecia pelas suas dificuldades chega até esse homem e diz: olha, o mestre está te chamando, hein? Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Eu gosto muito de dizer essa frase às pessoas: tem bom ânimo, vai ficar tudo bem. É muito bom quando a gente chega para alguém e diz assim: irmã, deu tudo errado, mas vai ficar tudo bem. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele grita, quando ele clama, Jesus manda chamar ele. E eu não sei, talvez quem mandou ele se calar chega nele e diz assim: ei, tem bom ânimo. Se fosse nos dias de hoje, a gente diria assim: ô irmão, se alegre, viu? Jesus está te chamando ali, Ele tem algo para fazer na tua vida, vaso. Se fosse nos dias de hoje, para dizer para alguém que está caído, dizer assim: Deus tem uma oportunidade linda para você, vem cá, que você hoje vai receber o novo de Deus. Vai ficar tudo bem. E aí a Bíblia vai dizer que esse homem, ele dá um salto para receber o benefício de Jesus para a sua vida. Deus não quer que apenas você se levante: ai, vamos lá para mais um culto, vamos lá para mais um dia. Não, Deus quer que você se levante e dê um salto alto mesmo na presença dEle e diz: ontem deu tudo errado, mas hoje vai dar tudo certo e vai ficar tudo bem, porque Jesus está fazendo algo novo para minha vida. É de alguém que pula, que lança a capa e diz: eu vou lá para receber o que Jesus tem para mim, porque eu tenho plena certeza que para esse lugar, para essa vida, não volto mais. Não volto. Porque eu acredito que ninguém consegue dar um salto para dizer: eu vou receber o que Deus tem para minha vida, e dizer: vamos lá ver o que vai acontecer, se não der certo amanhã eu volto. Não. Ele abriu mão até do que estava sobre a vida dele, para ter esse encontro com Jesus. Essa certeza. Dê um salto na sua vida. Alguém está dizendo assim: é mais um crente, é mais um movimento apenas. Alguém está dizendo assim: é fogo de palha. Deus está dizendo: não, é coisa nova que eu estou fazendo. Deixa de lado, deixa para trás as coisas que ficaram e viva o novo de Deus. Dê um salto na presença dEle, meu irmão, confiante que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E aí esse homem, ele tinha algo consigo, que era a sua capa. A capa que de dia era a provisão dele, e de noite era a sua proteção. Provisão de dia e proteção de noite. E quando Jesus o chama, ele lança de si a capa. E eu quero dizer para você aqui nessa noite: talvez teve coisas que ainda não aconteceram na sua vida, porque você está muito preocupado só com o dia de amanhã. Você diz que serve a Jesus, que adora Ele, que Ele é o Deus da sua vida, que Ele é a tua provisão. Mas quando Ele te chama, você está preocupado com as coisas que ficaram lá atrás. Não, confia nele.
Ele vai dar para você exatamente o que você precisa. A capa desse homem era provisão de dia, mas era a proteção dele à noite. E ele lançou de si. Porque às vezes nós vivemos independências de algumas coisas que não vão nos levar para frente. Sem fazer aqui crítica de nada. Mas às vezes nós colocamos fé até em algumas coisas que, de verdade, irmão, não vai mudar a história da nossa vida. Eu me lembro que a minha mãe, ela tinha algumas questões e ela jogava lá o sal atrás da porta e para ela entendia que ia protegê-la. Minha mãe colocava aquelas plantas, comigo ninguém pode, que por sinal são maravilhosas, são criação de Deus. Mas a minha mãe colocava em cima daquela planta que nenhum olhar iria vir sobre as nossas vidas, nenhum mal olhado, sei lá o quê. E o dia que ela teve o encontro com Jesus, ela entendeu que não é a planta é linda, preparada por Deus para a nossa vida, mas é o cuidado de Deus sobre nós. Cuidado em quem você deposita a tua confiança lá fora. A tua proteção e a tua provisão vem de Deus, só dele. Não fique preocupado com nada, deita a tua cabeça no travesseiro, passa a sua parte de o buscar, de clamar pelo nome dele. E acredite na provisão. Tem algumas coisas que você não lançou da sua vida ainda, porque você está dizendo, não, isso aqui vai me fazer dar mais passos para frente. Muito pelo contrário, você tem caminhado para trás. Qual é a capa que ainda faz parte da sua vida? Qual é o passado que ainda faz parte da sua vida, que está te impedindo de caminhar para frente, para aquilo que Deus preparou para a sua vida? Qual é? Ele tem proteção e provisão para você. E esse Deus que nós servimos, Ele não falha. Algumas pessoas, Deus não vai permitir fazer parte da sua história. Você sabe que nós passamos momentos, às vezes, tão difíceis na nossa vida, que a gente diz assim, Deus, por que que aquela pessoa tinha tudo para ser um canal de bênção na minha vida, me ajudar nos momentos que eu mais precisava, financeiramente falando principalmente, e eu não tive um apoio daquela pessoa. Muitas vezes Deus não vai permitir algumas pessoas entrar na sua vida para te ajudar da forma que você queria. Sabe por quê? Porque o encontro seu terá que ser exclusivamente apenas com Ele. Tem fases na nossa vida, e eu acho que alguém aqui vai se identificar com isso, que é você e Ele, mais ninguém. E quer que eu diga uma coisa para você? Isso também é maravilhoso. A princípio parece que a gente vai morrer na caminhada, mas chega um momento que você vai dizer assim, Deus, valeu a pena, porque foi o meu momento a sós com o Senhor, que eu entendi que o Senhor é a provisão da minha vida, que o Senhor é a minha proteção. Às vezes nós focamos em tanto, vai vir ajuda daqui, vai vir ajuda dali, aquele irmão está vendo a minha necessidade, Deus está dizendo assim, a primeira ajuda que vai vir é do céu para você, se você colocar diante da minha presença, e entender que você é totalmente dependente de mim. Sabe, seja mais dependente dele. Às vezes nós passamos por guerras na nossa vida e a gente diz, Deus, e agora? Aí o pastor Luciano, ministrando aqui, ele diz, esse momento é o momento de ir para o joelho. Então o que você precisa da parte de Deus, vai para o joelho, vai para a tua intimidade com Ele, e acredite que Ele vai mudar a história da sua vida. Outro detalhe, não tenha medo da exposição. Nós vivemos na nossa caminhada, e eu acredito que aqui eu consigo entrar um pouquinho no testemunho, que nós temos medo de nos expor muitas vezes, diante de Deus e diante das pessoas, dizendo, vai acontecer na minha vida. Por quê? Porque nós vivemos momentos, e talvez esse cego Bartimeu, talvez ele tenha passado por isso. A Bíblia não está falando aqui, isso aqui é um pensamento meu. De quantas vezes ele estava ali mendigando, necessitando de ajuda, e pessoas talvez faziam promessas para ele, não sei. Alguém dizia para ele assim, ó, tal dia vai acontecer na sua vida. É só um pensamento, irmão. E nada aconteceu. Sabe? E muitas vezes eu e você, nós passamos por situações na nossa vida que a gente tem até medo de se expor. Daquela exposição de dizer assim, eu tenho sonhos,
Eu tenho projetos. Eu quero que Deus faça isso na minha vida. Sabe por quê? Porque algumas pessoas passaram pela tua vida, te fizeram promessas. Você se decepcionou com um bocado de gente. Era tudo para dar certo na tua vida e não deu. E você ficou com medo de sonhar de novo na presença de Deus. Não tenha medo da exposição. Diga, Deus vai fazer. O pastor já falou aqui, já abriu aberto aqui para a igreja. Já foi bem claro e objetivo dos sonhos, dos projetos, do que ele crê. Sem medo da exposição, ainda que alguém lá atrás prometeu alguma coisa para essa igreja e não cumpriu, ainda que alguma coisa lá atrás que ele sonhou não aconteceu, ele está continuando a sua caminhada, sonhando na presença de Deus, e se expondo para você aqui nessa noite, e dizendo, eu tenho sonhos, e Deus vai realizar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você, mas antes você aplauda Jesus, porque Ele merece. Hoje nós moramos na cidade de Valinhos, mas eu morava em Campinas. E eu tenho uma história de sonhos, talvez como esse moço aqui, né? De dependência das pessoas, dependia muito. E era alguém que vivia também às margens aí, dependendo da ajuda das pessoas. Minha mãe e meu pai são falecidos. Eu só não, acho que não convém entrar aqui qual o fato que eles faleceram, mas os dois são falecidos. Nós somos em 9 irmãos, dentre eles nós temos um irmão que tinha 2 meses no falecimento da minha mãe. Ao falecimento deles nós éramos todos menores de idade. Eu vivi por 3 anos dentro de um orfanato. A minha mãe nessa época ela não teve condições de cuidar. E a minha memória ela só vinha... Portão Preto, muito alto, um lugar com aquelas senhoras, né, que tem um nome que não me vem agora, freira. E aí eu tinha lembrança só de apanhar naquele lugar, tomar banho de água fria e comer arroz salgado com leite. Por isso eu tenho pavor de arroz doce, eu não sabia por quê. E em tantas igrejas que eu já passei ministrando, logo que eu gravei os CDs, eu não sei, era uma coisa que era novidade no final do culto. Sabe esses banquetes que o senhor preparou hoje aí? Então tinha aqueles banquetes no final do culto e assim a irmã dizia, cantora, nós temos aqui esse prato maravilhoso para você. E quando abria, eu dizia, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Então era um pavor que eu tinha, assim, absurdo. E eu não sabia o motivo, né? E aí... eu até compartilhando com a minha irmã que ficou comigo também, ela disse, Cleomel, foi o tempo que você ficou no orfanato. Então por isso que você tem essas lembranças, né? E com o falecimento dos meus pais, nós, sem pai, sem mãe, vivemos sobre as ruas. Então tudo que a gente aprendeu foi andando pela rua, foi pedindo nas portas, foi catando reciclagem, foi abrindo lixo das pessoas, muitas vezes comendo aquilo que as pessoas jogavam, arroz. Essas épocas de Natal e Ano Novo era uma época que a gente se divertia na rua. Eu não sei hoje como é que é, porque a minha realidade lá atrás, para a realidade de um morador de rua, um catador de reciclagem é muito diferente. Mas eu me lembro que nessas épocas de Natal, de Ano Novo, de Páscoa, era onde a gente ia buscar os nossos ovos quebrados no lixo das pessoas. Nas fábricas, que naquele tempo eles jogavam sacos e mais sacos de chocolates quebrados. E era onde a gente pegava aquilo e reaproveitava. Então a minha vida foi de pedinte, foi de andar na feira do Tancredão, olhando o carro das pessoas, pedindo nos faróis. Meu carrinho era um carrinho feito de fundo, de geladeira, onde eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, mas eu sempre escrevia alguns versos. E era ele o meu companheiro de rua, aonde eu vivia mendigando, onde eu vivia catando, onde eu vivia pedindo para as pessoas, quando não tinha reciclagem, não tinha o que pegar no lixo. Eu passava pela casa das pessoas pedindo para me deixar tirar a grama da sua calçada para que eu ganhasse uma moeda. E por muitas vezes eu perguntei para Deus, Senhor, por quê? 9 irmãos, e nós vivendo hoje na dependência de pessoas nessa situação. E eu entendo hoje, irmã,
que tudo tem um tempo determinado por Deus. Hoje é dia da ontem foi o dia da prova, mas hoje pode ser o dia da bonança. Ontem foi a porta fechada, mas hoje Deus pode abrir uma porta nova para a gente passar por ela. E eu sei que eu vivi muito tempo assim, e alguém me observou na rua. O nome dela era Thelma. Tem até a parte que ela fala no YouTube. E essa Thelma passando por ali, ela disse: eu percebo que você cata papel, que você pede nas portas, e eu queria te dar uma oportunidade de emprego. E ali ela me chamou para aprender a fazer flores artificiais na sua casa. Foi uma porta, uma oportunidade que Deus me deu para começar a sair das ruas. Só que eu não pensava só em mim. Eu sabia a condição que estavam os meus irmãos. O meu irmão Mateus, que na época tinha 2 meses, nós precisamos dar ele embora, porque nós não tínhamos condições de cuidar dele por vários dos seus problemas de saúde. Então foi um momento difícil. Desculpa. Essa semana foi o aniversário do Mateus. E aí a minha irmã mandou uma foto dele, bem pequenininho. E aquela foto me trouxe lembranças, né? Hoje a gente faz psicanálise porque atendemos pessoas. Precisamos entender que nem tudo é espiritual. Há coisas que precisam ser tratadas. Meu choro aqui não é de angústia, Deus já me tratou disso. Mas sempre para falar deles é muita emoção para nós. E aí eu falei: Deus, essa foto reflete muitas coisas lá de trás. Mas eu fiquei feliz porque alguém que a gente teve que dar embora com 2 meses, porque éramos todos crianças e não podíamos cuidar, hoje está conosco, que é irmãos dele, sendo cuidado, crescendo e com saúde. E o nome do Senhor tem sido glorificado na vida do Mateus. Você pode aplaudir? Aplauda. Pode assoviar também, irmã, porque Deus é bom. E foi assim que eu saí das ruas. Eu fui pegando oportunidades de emprego. Meus irmãos, obrigado, querida. Meus irmãos, cada um deles foram morar com outras pessoas. Passaram por traumas, passaram por abusos, passaram por inúmeras situações que depois de 30 anos está vindo à tona, né? Porque hoje, eu não sei no tempo que você se converteu, mas o meu tempo de conversão não tinha esse tempo de conversa. Sabe esse tempo de você dizer assim, viu? Abre aí teu coração, vamos conversar um pouquinho do que acontece com você. E hoje eu posso ter essa conversa com as minhas irmãs, com os meus irmãos. E aí nós temos esse tempo de abrir o coração e de saber de algumas coisas que aconteceram lá atrás. E Jesus vem com cura. E pode até se lembrar do que passou, mas hoje cicatrizado e curado para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu encerro aqui dizendo para você que saímos das ruas. Meus irmãos hoje trabalham, já são maiores de idade, já estão formando as suas famílias. O Mateus está bem, guardado e protegido. Eu comecei a trabalhar fora. E um belo de um dia, e eu vou encerrar aqui, eu estava em uma igreja, cantando, já agora casada, já tendo a minha casa própria, com a minha família formada. Eu estou lá nessa igreja, adorando a Deus, uma igreja bem pequenininha. Mas pensa num povo que te acolhe, como a gente se sentiu aqui hoje, muito bem acolhido. E quando eu fui cantar naquela igreja, o pastor virou para mim, pastor Silvio, e ele disse, irmã, você tem uma agenda aí? E eu disse, tenho. Então marque na sua agenda a data de hoje. Eu vejo Deus preparando um CD para você. E aí na hora daquela profecia, eu disse, já vem logo na mente, né? Eu disse, Senhor, como assim? E ele disse, sim, Deus está dizendo que Ele vai usar 2 empresários para te abençoar. Aí que deu outra coisa na mente. Por quê? Irmão, eu só conhecia morador de rua. Eu só conhecia pessoas que catavam reciclagem como eu. Eu só conhecia pessoas que eu vi morrer na sarjeta por causa do frio. Eu só conhecia pessoas que andavam olhando o carro junto comigo.
Eu não conhecia empresários, não conhecia pessoas que poderiam me ajudar financeiramente. Nem no bairro onde eu morava, que era conhecido como Morro do Macaco, a favela, onde lá muitas vezes dividíamos os cobertores, dividíamos o pouco de alimento que tínhamos entre as comunidades. Nunca! E ele disse, pode escrever. E aí eu saí até questionando o pastor Luciano. E um belo de um dia eu estava louvando em uma igreja. E chegaram 2 irmãos e disseram assim, nós queremos gravar o teu CD. Eu disse, meu Deus, isso, vai. Procura uma professora de canto, procura uma fono, procura um estúdio, procura compositores, que nós vamos gravar o teu CD. Enfim, o CD foi gravado. Eu gravei o primeiro CD, Lágrimas que Falam. O segundo CD, Eu Te Vejo na Bênção. E o terceiro CD, Deus Te Escolheu. E no dia que nós fomos para fazer todos os trabalhos ali para a gravação do meu primeiro CD, nós fomos sequestrados. Ficamos mais de 4 horas dentro de um cativeiro. E ali tiraram todos os nossos pertences, nos ameaçaram. E tinha ali um segundo plano B deles que nós não sabíamos qual era. E até hoje também não quero saber. Nos colocaram no carro novamente, saíram conosco. Um policial, ele percebeu que tinha algo estranho no nosso carro. Talvez pelo número de pessoas que estavam atrás, 4 pessoas. E começaram a fazer perseguição. Quando aqueles jovens viram que não iam conseguir escapar da polícia, numa descida, eles pularam os 2 do carro em movimento. E nós 4 no banco de trás, sem ter qualquer possibilidade, irmão, de parar aquele carro. Nós não podíamos parar. Mas a mão do Senhor estava ali no controle, no volante, no freio de mão daquele carro. Nós saímos daquele sequestro sem nenhum arranhão, para a glória do Senhor. Jesus, Deus nos deu vitória naquele lugar. E aí nasceu no meu coração um desejo de ir para o presídio. Pastor Luciano falou, que isso, vou. Eu quero ir. E aí nós passamos então a fazer esses trabalhos com moradores de rua. Eu passei por várias cadeias, aberta, fechado, ministrando a palavra do Senhor. Por conta do louvor, história de uma mãe que um compositor escreveu, da vida que ele teve. E assim, não sei como, chegou nos presídios. Então também chegou os pedidos para ir cantar lá. E você pode imaginar, o primeiro dia que nós estávamos ali, fomos passando, e nós chegamos em um lugar de mais de 800 presos nos ouvindo ali, pela palavra do Senhor. E eu falei para o pastor Luciano, será que o menino que pegaram lá está aqui? Não sei, mas eu vou lhe dizer uma coisa, Deus fez algo lindo e maravilhoso na nossa vida naquele lugar. Porque a minha luta não é contra a carne, contra sangue. A minha luta é contra as potestades, meu irmão. E eu sei de dizer que Deus, Ele fez algo tão lindo na nossa vida, que passamos a louvar o nome dEle por diversas igrejas, presídios, casas de recuperação, Fundação Casa. E foram uma das melhores experiências da minha vida. Podendo dizer que outrora eu era uma pessoa que vivia no Tancredão, pedindo nas portas, me alimentando daquilo que as pessoas jogavam no seu lixo. E hoje eu estava podendo louvar o nome dEle, dizer que verdadeiramente Ele muda a história da nossa vida. Deus é bom demais. Talvez a tua história não seja como a minha. E eu nem sei como você chegou aqui nessa noite. Mas eu posso dizer uma coisa para você. O meu coração aqui nesse lugar é um coração grato. Em poder dizer, Deus, obrigado por ter mudado a história da minha vida. Eu finalizo pedindo para você se colocar de pé. E se você puder pegar, não sei se eu já estou no meu horário. Estou no horário? 3 minutos. Cadê a banda? Já vou chamar eles para cá já. Cadê a banda? Eu queria que você segurasse na mão dessa pessoa que está do seu lado. Lembra que eu falei para você, vai ficar tudo bem? Essas foram uma das palavras que eu ouvia muito na rua. De alguém que ia lá nos condomínios onde eu catava lixo. E levava para mim um pão, um leite. E dizia para mim, vai ficar tudo bem. Pessoas que não conheciam meus traumas, as minhas dificuldades. Não sabia das minhas histórias. Mas lançava essa palavra na minha vida. E eu posso dizer para você que está aqui nessa noite. Vai ficar tudo bem.
Eu quero orar por você. Você recebe essa oração? Eu quero orar por você que talvez vive traumas na sua vida. Ou teve um passado na sua infância. E que talvez você precise abrir para alguém. Talvez um abuso. Eu poder dizer para uma pessoa, dizer assim: irmão, eu sei o que você passou, porque houve um abuso dentro da minha casa pelo próprio pai. É doído dizer isso, não é? Mas muitas vezes é a realidade de muitas pessoas. Só que Deus tem cura para a nossa vida. E quando a gente é curado, a gente tem essa facilidade de exposição para dizer: Deus pode mudar a tua história. Fecha os teus olhos comigo. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui nessa noite. Obrigado por mudar a minha história e por mudar a história dos meus irmãos. Obrigado por fazer coisas novas na minha vida. Obrigado pela oportunidade de eu estar aqui nessa noite para poder compartilhar com a igreja um pouquinho da minha história. E poder dizer para eles: vai ficar tudo bem. Porque o Senhor é o Deus que sonda os nossos corações. Eu oro por jovens aqui nessa noite, por famílias aqui nessa noite, que talvez tiveram um passado complicado, que talvez passaram por áreas difíceis na sua vida, que necessita de cura, necessita que o Senhor entre ali, meu Deus, e cicatrize uma ferida que ainda se encontra aberta. Que o Senhor mude a história desta casa, que o Senhor mude a história dessa moça, que o Senhor mude a história desse moço, esse casal que está aqui nesta noite, que às vezes de repente encontra bloqueios no seu casamento por algo que aconteceu lá atrás, que ainda está no seu inconsciente. Senhor, trabalha nessa noite. Deus, venha com cura, venha com transformação, venha com realização de sonhos, porque Tu és o Deus que pode mudar a nossa história. Cura, meu Deus. Pai querido, que essa pessoa tenha facilidade de abrir o teu coração para a sua liderança e dizer: me ajuda, porque isso é um trauma que eu carrego, essa é uma guerra na minha vida. Eu preciso que o Senhor mude a minha história, porque eu quero deixar de estar à margem e eu quero andar no caminho buscando a presença do meu Deus. Senhor, alcança a tua igreja, alcança cada um dos teus filhos. Libera sobre a vida deles a tua bênção e a tua vitória, para que teu nome seja exaltado, para que teu nome seja glorificado, no nome poderoso de Jesus de Nazaré. Não deixe que nada te bloqueie. Movimente-se e jogue a capa e exalte o nome do Deus vivo. Aplauda Ele com alegria, porque Ele merece. Existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história. Escute só. A pastora, ela disse que muita gente te conhece pelas suas limitações. Mas a primeira coisa, após esse encontro com essa pessoa limitada,